Hoje nós vamos falar sobre os fundos multimercados, tudo sobre essa característica de fundo de investimento que muitos têm dificuldade de entender exatamente o que faz, mas não tem tanto mistério assim. Quer saber mais? Vem comigo! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista de investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre os fundos multimercados. Quais são as características peculiares dessa classe de fundo de investimento, o que você precisa saber para investir em um deles, quais são as estratégias que um gestor pode adotar também e muito mais. Então, curtiu a ideia desse vídeo? Já deixa seu like aqui embaixo que vai ajudar demais o canal aqui a crescer e bora pro vídeo. Se você ainda não sabe o que é um fundo de investimento, basicamente, de forma bem resumida para a gente já ir especificamente para os fundos multimercados, um fundo de investimento é uma empresa, digamos assim, um condomínio que vai reunir o dinheiro de vários investidores e vai contratar algum gestor ali especializado para gerir essa carteira desses investidores. E aí pode investir, por exemplo, em ações, pode investir em câmbio, pode investir em renda fixa. Cada um desses fundos vai ter uma classe específica e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os multimercados. E aí provavelmente você já reparou que o nome do fundo de investimento, a classe do fundo de investimento, diz respeito sobre o tipo de ativo que aquele fundo pode operar e muitas vezes também sobre que tipo de risco que aquele fundo pode correr. Como assim? Fundos de ação, por exemplo, igual no último vídeo que eu postei aqui no canal, eles têm que ter no mínimo 67% do seu patrimônio líquido investido em ativo de renda variável, em ações. Enquanto os fundos de renda fixa, por exemplo, eles têm que ter no mínimo 80% do seu patrimônio investidos em ativos de renda fixa e por aí vai. E aí, por que a gente tem o nome multimercados? Esse nome vem pelo fato de que essa classe de fundo de investimento, o gestor tem um pouco mais de flexibilidade. A política de investimento desse fundo permite que ele vá investir em várias classes de ativos diferentes, sem nenhuma obrigação de concentrar em uma classe de ativo específica. Isso significa que o gestor tem uma liberdade enorme também para investir no tipo de ativo que ele acha melhor de acordo com as condições do mercado. Então ele pode investir em ações, pode investir em renda fixa, pode investir em índices, moedas, câmbios, juros e por aí vai, de acordo com o que ele acha de fato melhor, com as perspectivas futuras, de acordo com as análises que o time dele fez para tentar entregar uma rentabilidade melhor para os seus cotistas. E isso não é possível fazer em fundos de ação, fundos de renda fixa e por aí vai, nenhum outro fundo. O gestor só vai ter de fato essa liberdade tão grande nos fundos multimercados. Se o gestor acredita que o momento é favorável para a bolsa de valores, ele pode investir grande parte do patrimônio do fundo em ações. Mas se o mercado de ações não está tão favorável assim na visão do gestor, ele pode simplesmente apostar contra o mercado de ações, operando vendido ali, ou ele pode simplesmente alocar o seu dinheiro em renda fixa ou em câmbio, grande parte do patrimônio do fundo, né? E isso não pode acontecer, por exemplo, num fundo de ação, porque o gestor tem a obrigação de deixar no mínimo 67% do patrimônio do fundo investido em ações, independente do cenário. Então, ele não tem essa flexibilidade tão grande igual um gestor de um multimercado tem. E aí é justamente por essa flexibilidade tão grande que o gestor tem que a gente vai encontrar uma gama tão grande também de fundos de investimento multimercados com estratégias diferentes e por aí vai. A gente vai encontrar desde fundos que são tão conservadores quanto a renda fixa e fundos que são até mais arriscados do que fundos de ação. Os fundos multimercados têm 3 categorias distintas e dentro de cada uma dessas categorias existem algumas subcategorias e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora. A primeira categoria diz respeito à alocação. Então, dentro dessa categoria a gente tem os fundos que podem ser balanceados ou dinâmicos. O fundo balanceado é aquele fundo que não permite alavancagem, que tem uma alocação pré-definida em cada classe de ativo e especifica a sua estratégia de rebalanceamento. Já o fundo dinâmico, ele permite alavancagem, não tem uma estratégia pré-definida, uma alocação pré-definida em cada classe de ativo, e isso deixa o gestor um pouco mais flexível a depender das condições de mercado. A segunda categoria é a estratégia, que se divide em macro, trading, long and short, direcional ou neutro, juros e
livre. Os fundos macro, eles têm uma estratégia de seguir movimentos macroeconômicos de médio e longo prazo, enquanto os fundos de trading, eles buscam oportunidades e movimentos para operar ali no curto prazo. Já os fundos long and short, eles têm estratégia de ficar comprados e vendidos ao mesmo tempo, simultaneamente, para tentar ganhar ali com o diferencial de rentabilidade nos ativos que eles estão investidos. Fundos de juros, eles não investem em renda variável, mas eles investem em renda fixa para tentar ganhar ali com o movimento das taxas de juros, é o que a gente chama de marcação a mercado. E por último, os fundos livres, eles não têm obrigação de seguir nenhuma estratégia e pode adotar a estratégia que o gestor achar melhor ali naquele determinado período, naquela determinada condição de mercado. A terceira categoria é bem simples de entender, não tem uma subcategoria, que é a de fundos de investimento no exterior. Basicamente, o risco que o fundo está correndo é o risco de investir em ativos no exterior. Essa não tem também muito mistério. Todas essas informações, independente do tipo de fundo, da estratégia que o fundo está adotando, elas estão disponíveis, elas são públicas e estão ali nos documentos oficiais do fundo. Basta você procurar e olhar isso tudo antes de você investir para saber exatamente o que cada fundo faz. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e assiste também os outros vídeos dessa série, que eu vou deixar num cardzinho aqui no final desse vídeo para você acompanhar também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!